Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h15 pelo horário de Brasília, 7h15, o IBGE iniciou a capacitação dos recenseadores que vão fazer, o levantamento populacional. A pesquisa do censo inicia no dia 1º de agosto, já tem uma turma capacitada aqui em Joinville. Hoje, segunda-feira, inicia a capacitação de um segundo grupo também, porque a gente sabe que esse é um trabalho essencial, não só para Joinville, não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Nós estamos recebendo hoje, aqui no Jornal da Manhã, o chefe da unidade estadual do IBGE, o Roberto Kern, vai conversar um pouquinho com a gente, explicar sobre a capacitação e a partir de quando que os recenseadores vão começar a trabalhar aqui já na região de Joinville. Roberto, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, prazer em ter você com a gente nesta segunda-feira. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Joinville. Roberto, para o ouvinte entender o seguinte, nessa semana, inclusive, a capacitação de mais um grupo, de profissionais, e aí, concluída essa etapa, os profissionais já vão para as ruas aí para fazer o levantamento, é isso? Exatamente. Aqui no estado, nós temos que treinar um total de 6.761 recenseadores, esse é o número exato de recenseadores. Em Joinville, 543. Nós começamos essa etapa de treinamento na segunda-feira passada, portanto, dia 18, e na sexta-feira, 22, nós concluímos essa primeira etapa. No estado todo nós treinamos quase 4.000 pessoas e aqui em Joinville quase 300 pessoas. Portanto, a partir de hoje, segunda-feira, a gente treina um segundo grupo para que ao final dessa semana nós tenhamos todo esse contingente de pessoas treinadas, de recenseadores que vão, a partir da segunda-feira que vem, no dia 1º de agosto, fazer o recenseamento em todos os lares aqui de Joinville e do estado de Santa Catarina. Roberto, como é que foi essa questão toda de recrutamento desses profissionais? Foi fácil, foi difícil, muitos interessados? Olha, Fernando, a gente tem um problema que eu diria até que é um problema bom aqui em Santa Catarina, digamos assim. Santa Catarina é o estado da federação que tem o menor índice de desemprego, é o que a gente chama de desocupação no IBGE. E isso há 12 anos, desde que começamos a PNAD contínua que mede esse indicador. Aqui em Santa Catarina a gente tem 5,7% de desemprego e no país todo algo como 10%. Então em Santa Catarina foi bem mais difícil fazer o recrutamento. Tanto que para recrutar os 6.761 recenseadores, nós tivemos que fazer 2 processos seletivos. No primeiro nós conseguimos contratar mais ou menos 4.000 pessoas e aí sim, no segundo processo seletivo, nós conseguimos um cadastro reserva de quase 12.000. Então nesse momento, embora tenha sido difícil, nós não temos qualquer risco de não fazer o recenseamento por falta de pessoal aqui em Santa Catarina. Roberto, geograficamente falando e até de população, Joinville é uma cidade muito grande, é a maior de Santa Catarina, como todos já sabem, obviamente, e nós temos 43 bairros aqui em Joinville, e nós teremos aí cerca de 540 profissionais para esse trabalho. É um número suficiente? O IBGE trabalha já com essa estimativa de quanto tempo deve levar para tomar esses, para esses recenseadores fazer o levantamento aqui em Joinville? Sim, claro, Marcos. É um número que a gente calcula, obviamente, e é suficiente para nós fazermos o recenseamento. O recenseamento total da população, no Brasil todo, por sinal, ele leva 3 meses. Então nós vamos estar em campo no Brasil todo com quase 200.000 pessoas nos meses de agosto, setembro e outubro. Então, normalmente a gente até acaba um pouquinho antes, então a gente faz um rescaldo lá no final, mas é bastante suficiente para que nós consigamos fazer o recenseamento de toda a população. Aqui em Joinville, nós temos mais de 207.000 domicílios. Então, são casas que nós vamos ter que visitar para contar uma população estimada em 604.000 habitantes. E como você bem disse, a maior cidade do estado, caso até bastante raro, Somente aqui e no Espírito Santo, a maior cidade do estado não é a capital do estado. Roberto, nós passamos por um momento bastante delicado, que é a questão, por exemplo, das pessoas que, infelizmente, acabam se aproveitando de toda essa situação para fraudar, para fazer estelionatário, enfim, estelionato, E aí eu te pergunto o seguinte, em toda essa situação, quais seriam as maiores dificuldades do recenseador para conseguir obter essas informações? Fernando, de fato, a gente tem essa questão da segurança, por isso o IBGE faz muita divulgação, é importante
destacar que nós estamos com um stand, por exemplo, aqui em Joinville, ali na Feira da Sapatilha, para divulgar o censo, mas o nosso recenseador, todo ele vai estar devidamente paramentado, com boné do censo, com colete. Eu acho que quem está nos assistindo pela web vai verificar que eu estou com colete. Nesse colete a gente tem um crachá, esse crachá tem um QR Code, que o morador, apontando a câmera do celular, já vai identificar que aquela pessoa que está na frente da sua residência é de fato o recenseador do IBGE. Tem ainda o nosso 0800, que também está no crachá, 0800 721 8181, que a pessoa pode ligar, informar o nome do recenseador e confirmar se aquela pessoa é do IBGE. E finalmente um site, que é o www.respondendo.ibge.gov.br. Nesses 3 canais a pessoa de fato vai poder informar ou o nome, ou o RG, ou a matrícula, e confirmar se aquela pessoa é de fato. E é importante realmente a pessoa ter certeza. Lembrando também que a gente não vai entrar na casa da residência, na casa do morador, a não ser que ele nos convide. Isso é bem comum até nas cidades mais do interior, as cidades menores, né? Mas a gente faz o recenseamento no portão da residência, não tem problema. Nos condomínios, se for necessário, a gente faz no salão de festas. O importante é a população estar, de fato, conscientizada que essas informações que elas vão estar prestando para o recenseador, elas são confidenciais, elas não vão ser individualizadas e vão ser utilizadas para as políticas públicas dos próximos 10 anos. Roberto, que perguntas que são feitas, né, a esse morador quando tem essa visita, né, que chega o profissional lá para fazer esse levantamento? Marcos, nós fazemos 2 blocos de perguntas, vamos dizer assim. Uma é para identificar as características do morador. Então a gente pergunta questões como emprego e renda, educação, nível, até onde ele foi na educação, se ele fez graduação, ensino fundamental, médio, etc. Questões de saúde do morador, inclusive este ano vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma pergunta sobre o transtorno do espectro autista. Então a gente vai identificar na população se alguém naquele domicílio foi diagnosticado por um profissional médico com o transtorno. Enfim, algumas questões sobre a característica do morador. Mas também, com a mesma importância, a gente pergunta questões que caracterizam o imóvel, o domicílio, de como é feito, se ele é feito com alvenaria, se tem acesso à internet, água, luz, o saneamento básico, para onde vai o esgoto. Enfim, é um retrato tanto da população quanto das moradias dessa população, que, como eu disse, são fundamentais para que as prefeituras possam traçar essas políticas adequadas à realidade que a gente tem hoje, que certamente é muito diferente da realidade de 2010. Certo. Roberto, você mesmo já comentou, né, que o censo acontece a cada 10 anos, infelizmente devido à pandemia já são 12 anos sem fazer, mas nesse período o IBGE sempre está fazendo um levantamento de estimativas populacionais, né? E quais são as referências que estão sendo usadas então nesta amostragem? Isso, no período intercensitário, né, quer dizer, nós fizemos o censo de 2010 e de lá para cá a gente percebe-se que vem aumentando a população, mas o IBGE de fato não faz a contagem da população no período intercensitário. Até deveríamos ter feito em 2015, mas por falta de recursos não o fizemos. Mas entre os censos, normalmente a gente utiliza uma estimativa da população. Por isso que a gente chega a Joinville a 604 mil habitantes. Essa estimativa é baseada numa série de fatores, como os dados dos 2 últimos censos, portanto 2000 e 2010, como que era a trajetória de crescimento ou decréscimo da população, a questão migratória, a questão do registro civil, que é os nascimentos e mortes, enfim. É uma série de fatores que fazem com que nós consigamos, por meio de uma fórmula internacionalmente aceita, vamos dizer assim, todos os institutos internacionais de estatística a utilizam, a gente chega a uma estimativa da população. É importante destacar, contudo, que quanto mais distante, Fernando, nós estamos do marco temporal, que é o último censo de 2010, mais, de fato, há a probabilidade de haver desvios. Para além disso, a gente teve alguns fatores distintos aqui no Brasil, como a migração muito grande de venezuelanos nos últimos anos e de haitianos. Isso nós não tínhamos em 2010 e é difícil a gente prever isso por meio das estatísticas, por meio da estimativa. Por isso que é tão importante esse censo, para a gente atualizar esses fatores. E tem mais um fator até curioso internamente aqui no estado de Santa Catarina, que é uma migração interna. A gente tem uma migração muito grande de moradores do estado do Pará, por exemplo, que é um fenômeno distinto. E a gente também já identificou isso por meio de outras pesquisas no IBGE, mas agora, com o censo demográfico, a gente vai conseguir consolidar. Roberto, para a gente finalizar o seguinte, eu já ouvi essa frase aqui em Joinville, inclusive em outras cidades,
fazendo reportagens para rádio, para TV já há muito tempo, enfim, do morador dizer o seguinte: eu moro aqui em Joinville, eu moro na cidade tal, 20, 30 anos, o IBGE nunca esteve na minha casa, né? Provavelmente vocês já ouviram essa frase também. O que pode se explicar isso? Isso de fato pode acontecer, porque assim, se nós temos 207 mil domicílios, talvez o recenseador não vai conseguir visitar todos esses locais por N fatores, né? Às vezes não tem ninguém em casa, aquela coisa toda. Pode eventualmente ter um caso ou outro de o recenseador não visitar esse domicílio. Então, Marcos, isso é o que eu mais escuto realmente como representante do IBGE. Mas o que acontece de fato é que assim, qualquer pessoa acima de 12 anos, e é bem essa a idade mesmo, claro que a gente percebe se a pessoa tem ou não condições de responder e volta lá. Qualquer pessoa acima de 12 anos pode responder pelos demais moradores. Então o que é muito, mas muito comum mesmo de acontecer, é você chegar no domicílio e tá lá, por exemplo, o avô ou o pai, numa família muito numerosa, por exemplo, tem 7 pessoas, e ele ou um pai pode tranquilamente, ou uma mãe, responder pelos demais. O meu filho tem, sei lá, 10 anos, o outro tem 12, etc. Esse filho que tinha 10 anos em 2010, ele hoje tem 22. E é esse rapaz que me diz assim: o IBGE nunca foi na minha casa. Só que em 2010 ele tinha 10 anos e o pai dele recebeu uma pessoa lá que ele mal sabia quem era, e era um recenseador do IBGE. Né? Isso, ele não sabe, ou estava na escola, o que é mais comum, ele não sabia se era um carteiro, se era um recenseador do IBGE, ou se era alguém da Receita Federal. Boa. E é esse rapaz, o de 22, de 23, ou a moça, que diz assim: pô, o IBGE nunca foi na minha casa. Eu escuto muito isso. Imagino. Mas acontece. E numa hipótese bem remota de a gente não conseguir achar o morador em casa, a gente eventualmente faz uma pergunta pro morador vizinho: olha, eu já vim aqui 10 vezes e não consegui ver. Quantas pessoas moram aqui? Não, aí mora uma pessoa sozinha, mas que ele trabalha durante o dia ou de madrugada e dorme ao dia. É assim. Mas assim, Marcos, a gente tem uma cobertura que ela a nossa meta é 100% desses 207 mil domicílios aqui em Joinville e mais de 2.300.000 domicílios no estado. E só para finalizar, o IBGE faz o censo desde 1940. A gente tem uma expertise muito boa para fazer o censo, mas a gente não faz o censo sozinho. A gente precisa de todos os órgãos governamentais, precisa da imprensa para nos ajudar a divulgar, mas sobretudo da população para receber o recenseador. Só para finalizar então, né, Fernando e Roberto, o primeiro a ser entrevistado aqui em Joinville será o prefeito Adriano Silva e o primeiro catarinense será o governador do estado, Carlos Moisés. Roberto, um grande abraço para você, é um prazer tê-lo conosco aqui, seja sempre bem-vindo, né, aqui na Jovem Pan, justamente para trazer, né, toda essas informações que é muito importante para nós joinvilenses e para nós catarinenses. Obrigado, Marcos, obrigado, Fernando, obrigado por nos ajudar a divulgar o censo.